Olha, pessoal, para vocês que seguem nossas redes sociais, estamos de volta com o nosso Mídia Digital e hoje, como vocês sabem, nós sempre temos assuntos variados. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença de dois professores de Jiu-Jitsu, o Daxon e também o Alex, não é isso? Isso. E a partir de agora nós vamos bater aquele papo especial para a gente começar a entender para aquelas pessoas que não entendem ainda o que é o Jiu-Jitsu. Primeiro, desejar as boas-vindas a vocês e dizer, começando aqui com o professor Daxon, eu quero primeiro saber assim, de onde vocês são, para aquelas pessoas que ainda não sabem, né? Professor, é daqui de Quebrangulo? Isso, já sou conterrâneo da terra, né? Muitas das pessoas já me conhecem, né? E certo. Como já venho praticando arte marcial desde os meus 13 anos de idade. Certo. E já estou com 37. Muito bem. Tem uma jornadazinha, né? E creio que muitos quebrangulenses já conhecem, né? E temos também aqui a presença do professor Alex. Professor, é de Quebrangulo, é de outra cidade? Conta aí pra gente a sua história, um pouquinho da sua história. É uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Ah, é um pouquinho de longe, né, Daxon? Um pouquinho de longe, né? Aí meus pais se mudaram, a família do meu pai é de Palmeira e a gente está estão por aqui em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, né? Além de ser professor aqui, trabalha em outro setor aqui em Quebrangulo? Sou funcionário público. Ah, sim, certo. Agora eu quero saber de vocês, de quem foi a ideia de iniciar o Jiu-Jitsu aqui em Quebrangulo? Bom, a história assim, do início do Jiu-Jitsu aqui em Quebrangulo, ela se deu, né? Eu já praticava, né? Comecei, também sou faixa preta Kung Fu e por esse motivo eu via também que é uma arte marcial de luta em pé, né? Soco, chute. E eu via a necessidade de treinar uma arte marcial que complementasse a parte da luta em pé, né? Que era a parte de chão, que é o jiu-jitsu, e a parte de queda. Até então comecei a treinar em Palmeira dos Índios, né? Sim. Comecei treinando jiu-jitsu lá. E nesse tempo que eu comecei a treinar lá, treinava na Nova União, a equipe de jiu-jitsu que tinha lá. E quando abriu a academia aqui, a Fit Life, né, teve aulas lá para as crianças, né, e foi solicitado para a gente começar a dar aulas lá de Kung Fu. E aí eu comecei dando aulas de Kung Fu, né, mas não deu tão certo assim. E aí foi quando ele solicitou para a gente começar a dar aulas de Jiu-Jitsu. Até então eu treinava na minha casa, né, que a gente treinava lá, mas nunca nada concretizado assim, sim, nada oficial, sim, né? Muita gente já treinava de muitos anos. E aí foi quando o Alex começou a trabalhar aqui também. Aí começaram a conversar, né? E aí foi quando o dono da academia, naquela época, né, que ele solicitou pra gente trabalhar junto, pra dar essas aulas de jiu-jitsu, né? E quando a gente começou, né, a treinar, ele já era faixa preta, eu ainda não era faixa preta de jiu-jitsu, não era preta de Kung Fu. Ele também é faixa preta de karatê, né? Então a gente tá bem conceituado. Então o que acontece? A gente começou a treinar junto, né? Eu treinava em outra equipe e por ter essa facilidade de ter o jiu-jitsu aqui em Quebrangulo, eu migrei, né, para Vicente Júnior, que até então era de outra equipe. Também não achei honesto estar sempre treinando com ele aqui, eu sendo de outra equipe, nem estava sendo honesto com a outra equipe, nem com ele, né? Porque essa facilidade de ter o acesso aqui, né? Que eu sempre tinha que estar viajando para Palmeira, atrás de buscar conhecimento, entendi, de treinar, né? E aí começou tudo a partir daí. A gente começou a fortalecer a amizade, né? Começamos a treinar junto, ir para competição junto. Então aí a gente foi fortalecendo, foi amadurecendo a ideia. Tudo dando certo. E foi tudo dando certo. Muito e daí bem. Surgiu a oportunidade da gente criar a academia de jiu-jitsu aqui em Quebrangulo. Muito bem. Eu vou perguntar agora ao professor Alex, mas aí os dois podem responder. O que é o jiu-jitsu, para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é uma arte marcial. Também pode ser um esporte também? É uma arte marcial. Sim. Hoje em dia, a visão das pessoas não é mais voltada para a arte marcial em si, mas sim para o esporte. Ah, entendi, uma exatamente. Prática, como qualquer atividade física. Particularmente hoje, para mim, o jiu-jitsu hoje é um estilo de vida, porque onde eu procuro me manter saudável, procuro me cobrar na questão dos treinos, para me sentir bem, porque o tatame cobra. Se eu não faço uma boa alimentação, uma boa preparação física, quando eu chegar no tatame não vai render. Então hoje para mim, o jiu-jitsu hoje para mim é um estilo de vida.
Muito bem. Onde eu me sinto bem, onde eu chego em casa cansado, mas eu tento ir pro treino, vou pro treino, lá eu me sinto relaxado. O corpo cansa, mas a mente descansa ali. Quais são as principais faixas e o que elas representam? A história do jiu-jitsu, ela foi criada por monges budistas, e esses monges budistas, eles migraram, né, assim, para o Japão, e começou a disseminar arte marcial em várias escolas japonesas, né? E por migrar por essas escolas japonesas, tem um rapaz chamado Mitsu Maeda, né, mais conhecido no Japão como Conde Koma, ele que trouxe a arte marcial para o Brasil, né? E ele passou essa arte marcial para o Carlos Gracie, né, que é a família Gracie, que hoje em dia no jiu-jitsu é conhecido em todo canto. Então ele que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né? Então esse é um pouquinho da história do jiu-jitsu, né? E daí começou a disseminar mais, ser conhecido, né? Principalmente na questão, né, do MMA, quando ele começou o Royce Gracie a participar de competições de MMA, aonde ele queria demonstrar que o jiu-jitsu era realmente uma arte marcial eficiente, né? E que ele desafiava pessoas do boxe, pessoas do karatê, pessoas do kung fu, né? E isso a gente pode acessar no YouTube, o UFC 1, 2, 3, 4 e 5. Você coloca lá no YouTube e você vai ver Royce Gracie lutando, e ele, sem dar um soco, conseguia derrubar e finalizar professores de outras artes marciais, faixas pretas, e ganhar, não é, fazer 2, 3 lutas numa noite. E ele ganhava todas as lutas, ganhou o UFC 1, 2, 3, 4, 5. E aí o pessoal ficava se perguntando, mas que arte marcial é essa que até então ninguém tinha o conhecimento, né? O poderoso jiu-jitsu, mais conhecido como arte suave. Professor Alex, tem um limite de idade para quem deseja participar? Não. A academia é aberta para todos. Quem deseja ir lá participar, não tem idade para se começar. Pelo que vocês já falaram aqui, o jiu-jitsu traz muitos benefícios. Além do que vocês já falaram, pelo que eu já percebi aqui, era uma pergunta que eu tinha aqui: quais são os benefícios que o jiu-jitsu traz para a mente das pessoas, enfim, benefícios gerais. Hoje em dia, além de defesa pessoal, né? Sim, hoje em dia, o jiu-jitsu, como o próprio Alex falou, né? Pessoas que têm problema de ansiedade, né? Pessoas que têm problemas, que sofrem de depressão. E hoje em dia a minha academia, né? Eu tô focando mais Isso volta para o que o professor Alex falou no início aqui. Ele falando que tá o corpo cansado, mas aí aquilo é ótimo. Então hoje em dia nós temos alunos, né, que têm problemas de depressão, temos alunos com problemas de ansiedade, né? E hoje em dia eu procuro encaixar esses alunos na minha escola de jiu-jitsu, porque eu sei que vai ser de uma grande ajuda, né, para essas pessoas, como está sendo, né? Além da saúde física, né, de você adquirir uma saúde, um bem-estar mental, de você estar lá numa academia onde você vai ter uma amizade, realmente entrar dentro de uma família, ter essa união, manter o respeito e a disciplina, né? Então o jiu-jitsu é isso, né? Como não citei, mas o jiu-jitsu ele era praticado pelos samurais, né? Então o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, como os samurais naquela época, eles usavam armaduras, né? Nas guerras eles ficavam desarmados, e eles desarmados eles tinham que se valer de alguma coisa. Então se eles fossem usar os golpes traumáticos, que é soco, chute, né? Por conta das armaduras não se valia de nada, né? Esses golpes traumáticos. Então o que era que eles faziam? Aí onde entrava o jiu-jitsu, porque era o trabalho de quedas, né? Que trabalha imobilizações, finalizações, que é trabalho de articulação, chaves, né? Torções e estrangulamentos, né? Então, como é uma arte marcial que já foi assim treinada por samurais, a gente sempre tenta manter esse respeito, a disciplina, o companheirismo, a hierarquia, tudo dentro do jiu-jitsu, né? Professores, como o professor Daxo está falando, existe lá, já que falando tanto de disciplina, regras, tem um grupo, mulher treina com mulher, homem com homem, como essa? Na realidade, o jiu-jitsu não tem disso, não é? Apesar que, como você está falando aí, mas tem que ter, né, regras, respeito, entendi. Justamente, não tem, mas sabe que já tem um certo preconceito por ser uma luta agarrada, tá? Um homem com mulher, a gente preserva
essa questão, tá? Porém, exemplo, não é se uma tem, regra. não é uma Entendo, regra. Se tem uma mulher lá que disser, só quero lutar com mulher, ela só vai treinar com mulher, Certo. tá? Com o decorrer dos treinos, isso vai ficando normal. Normal, porque quem tá lá tá vendo o que é um respeito, entendo. Isso. Muito bem. Vai lutar tranquilamente. Professores, hoje vocês têm quantos alunos lá? Olha, na minha academia lá eu tenho aproximadamente 50 alunos. É uma quantidade, Quantidade boa já, né? Muito trabalhando bem. Vamos falar também sobre... Tivemos aí uma competição a nível estadual, foi isso? Isso. Que vocês participaram, levaram alunos Sim. e tiveram resultados brilhantes. Quero que vocês falem aí sobre essa competição. Fiquem à vontade, qualquer um dos Bom, dois. eu vim fazendo uma preparação de 3 meses, né? Pra vocês terem ideia, meus alunos a maioria não tem nenhum ano que treina. O meu diferencial, né? Como o Alex falou, o jiu-jitsu ele é para todos. Porém, eu não trabalho com aula recreativa, que tem como dar aula de jiu-jitsu a criança de 5 anos, 6 anos. Certo. Porém, eu não pego, porque eu tenho que fazer uma aula recreativa. Eu gosto de pegar os alunos que já têm 7, 8 anos de idade, porque eles já são maiorzinhos. E o meu diferencial com esses alunos é que realmente eu coloco eles para treinar de verdade. Eles vão aprender jiu-jitsu de verdade. Tá? E na aula de recreativa eles vão aprender, mas é aquela aula que é uma brincadeira em forma de luta, então eles vão demorar um pouco a pegar o jeito do negócio. E lá certo. não, lá eles realmente Já treinam o jiu-jitsu. treinam, Eles treinam como um treino adulto, só que com uma intensidade bem menor. Né? Por isso que nós levamos 17 atletas e 14 desses atletas Isso é medalharam. uma né? média Excepcional, excelente, né? né? É excepcional. Então mostra que a gente está fazendo um ótimo trabalho, né, com essa criançada aí. Sem contar que tinham mais de 80 equipes. Isso. A equipe Vicente Júnior, um belo resultado do grupo da equipe Vicente Júnior, a gente ficou em 6º lugar. Muito Tá? importante, isso é muito importante. Olha, como o jiu-jitsu pode ser usado como defesa pessoal sem precisar machucar o oponente? O jiu-jitsu ele oferece essa oportunidade. Oferece, né? Oferece. Certo. Porque é o seguinte, como ele é um arte marcial que você trabalha em controlar o seu adversário, como ele trabalha questões de alavancas, essas coisas, o jiu-jitsu ele sempre trabalha em dominar o oponente. Então a partir do momento que você consegue aplicar um golpe de jiu-jitsu, você oferece, ou você faz com que o seu adversário fique quietinho, ou se ele se mexer, você pode quebrar um braço, uma perna, Você botar tá ele para dormir. preparado, Então, né? aí é nessa questão. Entendo. Eu posso utilizar ele de uma forma que eu não queira machucar, até numa Certo. luta real. Entendi. Se for numa luta real, eu posso dominar ele, travar ele, Certo, aí eu fico ao meu critério, se eu vou realmente quebrar ele ou se eu vou deixar ele lá só quietinho, né? Professores, e qual é a importância do kimono, tanto nos treinos como em competição? O kimono é a essência do jiu-jitsu, né? As posições em si Certo. voltada em pegadas de kimono, as posições do jiu-jitsu em si. E tem a modalidade que treina sem o kimono, que é o no-gi, que chama, sem kimono, que transfere as posições que faz, a maioria com pegadas do kimono, tenta fazer ali sem a utilização do kimono. Mas hoje a prática esportiva do jiu-jitsu é importantíssimo ter o seu kimono, Certo, o kimono entendo. para poder treinar. Kimono é a armadura do guerreiro, né? Ele diz, o kimono é a armadura e a faixa é a espada. Vocês falaram aí que já tem 50 alunos, é isso? 50 alunos. Tem mais vaga para quem quiser Sim, participar? tem Como é mais que tá? vagas. Também eu sou um apaixonado, né, por arte marcial. Como Certo. eu já falei, desde meus 13 anos de idade eu treino, né? Tô com meus 37 anos, então tenho bastante bagagem, uma jornada longa, né? E é isso aí. Pessoal, vocês também, nessa competição ali, que houve aí há pouco tempo, vocês têm despesas. Vocês tiveram algum patrocínio? O município deu alguma ajuda a vocês? Como é que funciona isso aí? Sim, a gente solicitou a prefeitura, né, para ajudar com o transporte, por estar participando de competições, sempre tem os gastos, Sim, né? sim. Sempre tem os gastos. Então, o que acontece? Para aliviar esses gastos, a gente solicitou à prefeitura o transporte, né, para levar a gente. E graças a Deus a prefeitura contribuiu sim, Muito né, bem. e se prontificou de apoiar o nosso trabalho, né, e é o que a gente espera, porque é o seguinte, eu creio e tenho certeza absoluta que o nosso trabalho vai crescer, né?
Então eu venho fazendo esse trabalho, independente de qualquer coisa, de valores, né? Que às vezes você manter uma academia não é fácil, como você falou em questão de valores. Um exemplo eu vou lhe citar aqui. Vocês têm, desculpa interromper, vocês têm local de treino? Temos local de treino, água, temos energia, academia, tudo isso tem que ser mantido. Tudo isso, aluguel, né? Exatamente. Eu pago aluguel. E pra você ter ideia, tem meses aí que eu não tiro uma quantidade boa pra mim. Também já tenho meu trabalho secular, né? E aí eu faço esse trabalho meio que um trabalho social mesmo, né? Então o que é que acontece? Sem visar lucro nenhum. Sem visar lucro nenhum. Mas eu também não posso dizer que eu não venha ter um lucro, mas um lucro mínimo. Porque como eu pago as despesas de aluguel, água, energia, pago tatame ainda, nós precisamos de comprar mais tatame, né? Manter uma estrutura melhor. Então o que é que acontece? Porque à medida que for crescendo, a quantidade de alunos tem que ter espaço. Então eu comecei a cobrar uma pequena taxa, porque jiu-jitsu hoje também não é tão barato. Palmeira dos Índios, Maceió, tem academia que cobra R$100 mensalidade, 120, 150, né? E hoje eu cobro uma pequena taxa já para ajudar com esses custos, simbólica, né? De R$50. Tem alunos, para você ter ideia, que eles não têm nem condição de pagar. Não tem condição de pagar, e nem por isso ele vai deixar de treinar jiu-jitsu. Agora, uma coisa eu cobro, a presença. A presença, né? Muito bem. Eu dou aula no tempo integral lá no Jovelina. Eu vejo crianças que têm um extremo potencial para crescer. Dá para perceber o professor com sua experiência, né? Mas eu tenho em média lá, são 8 turmas que eu tenho de jiu-jitsu. Eu sempre comento, que lá eu faço um trabalho, que nem o Dax falou, recreativo, totalmente para a prática do jiu-jitsu. Se tivesse um apoio maior para essas crianças poderem treinar, o jiu-jitsu aqui em Quebrangulo ia crescer demais. Ia crescer, porque eu vejo potencial nas crianças. Eu vejo que elas se sentem bem lá treinando, elas gostam de treinar. E se o poder público visse isso para alavancar essas crianças, dê um apoio ainda maior, né? Maior, seria de grande satisfação para essas crianças estar treinando. E quem quiser hoje começar, vai procurar quem? Vai procurar... Bom, o pessoal pode me procurar, não é difícil me achar, né? Não é difícil. A academia fica ali de frente à casa de Jiu-Jitsu, na Rua da Cachoeira. Certo, né? Lá Rua 16. Isso. Se você procurar, tem vários colegas também e não vai ser difícil achar, não. Só procurar a gente, conversar, né? E outra, pessoal, eu procuro pessoas, principalmente eu gostaria de citar aqui, principalmente para as mulheres, tá? Certo. Hoje a gente vive num mundo de uma extrema violência absurda. Então, quando a gente acessa as redes sociais, a gente vê que, como aconteceu um caso agora, o homem foi lá na namorada, deu 60 socos na cara da namorada, quebrou a coitada todinha. Verdade. Né? Então, hoje em dia, não é mais uma questão de ser bonitinho, tá ali de kimono, é uma questão de necessidade. Defesa pessoal. Você ter o seu filho para ter ali confiança, porque a arte marcial transmite isso, você ser confiante, né? Não é você ser brabo, violento, não. Isso aí, quando a gente treina, é o contrário, a gente consegue se domar, a gente consegue se controlar. Porque algumas pessoas podem pensar assim, isso gera violência, mas não é bem assim que funciona. Gera violência, né? Até porque, como eu falei no início, né, a gente trabalha muito a questão da disciplina. Certo. Né? Então, aquele aluno indisciplinado, a gente vai tentar ajudar ele de todas as formas, mas também se a gente não conseguir, a gente vê que a arte marcial que não é pra ele também não fica com a gente. Entendi. Né? Trabalha muito o autocontrole. Autocontrole. Então, para as mulheres, para as crianças, né, principalmente, já teve casos aí de mulheres que praticar jiu-jitsu, já foi tentativa de estupro, né? E elas, através do jiu-jitsu, conseguir desarmar até o cara com a faca. Às vezes teve casos que, na hora da agonia, né, ela até matou o estuprador, né, ali. Então, quer dizer, é uma autodefesa, né, que a gente não sabe quando é que a gente vai precisar. Né, mas é de fundamental importância. Né? Professores, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que foi muito bom conversar com vocês aqui. E estou à inteira disposição quando vocês precisarem, ok? Olha, Rosenildo, obrigado. Estar aqui presente aqui.